Muito bem, então vamos lá. Estamos, portanto, ao vivo e gravando. Essa é a nossa primeira aula do segundo módulo do curso de exercícios integrados, né? Este é o novo ciclo 2020, aproveitando a imagem, né, do IDEG, do curso de exercícios integrados. E, e a ideia com essa aula, sendo a aula inaugural, é uma aula diferente, né? Então a gente ainda não vai entrar efetivamente exercícios. Isso a gente vai começar a fazer na semana que vem, na segunda-feira que vem, com a nossa primeira lista de questões objetivas desse novo ciclo. A ideia, portanto, hoje é da gente falar sobre duas coisas, fundamentalmente, né? Duas grandes partes aqui da nossa aula. Primeiramente, falar sobre a prática de exercícios, tá? Que eu penso a respeito, né, do planejamento, do papel dos exercícios dentro das nossas estratégias de preparação, e com isso também aproveitar um pouco a questão da própria estrutura desse curso, tá? A introdução ao novo ciclo do curso de exercícios integrados, né? Alguns de vocês foram alunos também já do primeiro módulo, então estão mais familiarizados, evidentemente, com a estrutura, mas eu queria aproveitar não só a estrutura, mas para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da prática de exercícios na nossa preparação e como é que se relaciona também com outros aspectos da preparação, de maneira mais geral. A segunda parte é que eu queria aproveitar também para a gente entrar mais especificamente na questão da prática de exercícios em geografia, e isso diante, né, do que ocorreu nos anos recentes com a prova de geografia do nosso concurso. Então, eu queria falar algumas coisas que eu penso a respeito dessas mudanças e como é que a gente ajusta a nossa preparação face a essas mudanças. Acho que isso é especialmente importante se a gente considera que, se não tanto, é verdade, na prova objetiva, na primeira fase, nas discursivas, pelo menos, já vinha, né, a gente já vinha observando algumas mudanças, mas ano passado, 2019, foi um ano realmente das maiores mudanças que a gente teve em muito tempo para a prova discursiva. Aliás, uma das que a gente consegue imaginar mais imediatamente é o fato de que até a nomenclatura da fase discursiva mudou. Eu já ia falar, eu não consigo me acostumar, eu tenho que reconhecer depois desses anos todos. Eu já ia falar da prova de terceira fase, né? Porque durante anos e anos e anos, as discursivas das matérias, né? Tirando línguas, português e tal, tem sido terceira fase há muito tempo e, afinal, mudou, foi chamada de segunda fase no ano passado. Mas isso, estou brincando, é o menor dos problemas, ou detalhe menos importante. Tem muita coisa muito mais importante e que influencia a maneira como a gente se prepara e principalmente como a gente faz a nossa prática de exercício. Tá bem? Só já uma questão. Não estará, Thiago? Se vocês vão ter acesso ao material. Sim, acho que a ideia é quando divulgar, quando colocar essa aula no sistema, a gente vai ter também o acesso aos slides. Vou passar o PDF para o pessoal do material e disponibilizar também. Ok? Muito bem. A outra coisa, já aproveitando então, que eu estava respondendo a pergunta do Thiago, é que as primeiras aulas aqui do nosso curso são sempre abertas. Do nosso curso, que eu digo, não só do SEI, né, mas do IDEG, são aulas abertas. Normalmente a gente faz essas semanas, né, de lançamento de novos ciclos, há 2 semanas, aliás, né, a gente teve também já o início do teórico de geografia, também é uma aula aberta, né, dando início ao programa, efetivamente, mas com uma aula aberta. Essa semana também, né, eu acho que, se não me engano, hoje à noite já tem também a aula de economia, dessa mesma proposta de uma aula inaugural do curso de exercícios, mas o que eu quero dizer, principalmente com isso, é que sendo uma aula aberta, é aberta não só porque vocês podem assistir, né, estando matriculado, todo mundo pode assistir, estando matriculados ou não no curso, mas eu também gosto de pensar uma aula aberta exatamente para vocês ficarem muito à vontade, já que a gente não tem uma lista muito rígida para cumprir, como a gente vai, e que também, claro, vai permitir todo tipo de tirar dúvidas e tal, mas vamos dizer que fiquem à vontade para a gente falar sobre o curso, falar sobre, enfim, os pontos que a gente vai tocar, ou o que mais que esteja aí, vocês estejam pensando também a respeito da matéria de geografia no concurso, tá bem? Então, fiquem mesmo bem à vontade para participar. O Pedro, então, já pergunta se os exercícios vão ser só objetivos ou também discursivos, ou os dois misturados na lista. Tem de tudo. Tem objetivo,
tem discursivo e pode ter os dois. Né? Então, a proposta do SEI permite, né, que você faça uma modalidade ou outra, ou as duas modalidades, em aulas diferentes, é verdade. A gente não mistura numa aula objetivas e discursivas. Tá? Mas vamos dizer que o kit de exercícios todo mês que a gente tem, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso, pressupõe as duas modalidades de exercícios. Tá bem? Então, não tem uma lista misturada, é verdade, mas as nossas aulas contemplam. Tá? A Gabriela pergunta se o segundo módulo, se a gente vai abarcar assuntos que não foram abordados no primeiro módulo ou se a gente vai procurar abordar todos os temas do edital. A ideia é a gente, claro, né, pegar alguns assuntos também que aqui e ali a gente talvez tenha dado um pouco menos de atenção no primeiro módulo, mas a ideia sempre é ter uma proposta sobre os temas mais aberta. Né? Então, no sentido de tentar cobrir, né, o máximo possível dos temas do edital. O que significa que, tudo bem, alguns temas a gente já viu mesmo, né, no primeiro módulo, mas há maneiras diferentes de se abordar esse tema, há maneiras diferentes, sendo um curso de exercício, já é a primeira coisa para a gente pensar, há maneiras diferentes de se construir, né, as questões e tal. Então, a ideia é que um módulo não depende do outro. Né? Então, o segundo módulo não depende do primeiro módulo e, ao mesmo tempo, o segundo módulo não é uma repetição também do primeiro módulo. Tá? Então, você pode fazer os módulos de maneira independente. Né? Quem já fez o primeiro módulo, no segundo módulo, não vai se deparar com as mesmas questões, evidentemente. E quem não fez o primeiro módulo também pode fazer o segundo módulo tranquilamente, porque não significa que você vai depender de conteúdo que já tenha sido visto no primeiro módulo ou que a gente não vai voltar em alguns, sobretudo nos temas mais importantes. Esse é um ponto que a gente vai falar depois. Objetivos, outro para discursivo, ou é tudo só listas de números. Então, vamos lá. A gente tem as listas objetivas e as listas discursivas. Tá? Você pode optar... Opa, desculpem. Recebi aqui uma mensagem do Zoom de instabilidade da conexão, mas acho que está tudo bem, né? Vocês estão... Tá tudo certo. Isso travou, mas voltou. Então, se voltou, ótimo. Então, você pode resolver fazer só as listas objetivas, pode resolver fazer só as listas discursivas, ou pode fazer tudo. Né? Significa que sim, são as listas objetivas para quem faz só objetivas, vão ser as mesmas listas de quem faz objetivos e discursivos, a mesma coisa vale para as discursivas. Então, o kit é o mesmo. O que se escolhe, afinal, é qual parte se faz, ou o todo, né? Vamos dizer assim, do kit de materiais do SEI. Consegui. Acho que eu consegui explicar melhor agora. Sim. Então tá. Espero que sim. Maravilha. Então, opa, desculpem. Antes de falar sobre a estrutura do SEI, porque justamente a gente vai poder voltar nesse ponto e entrar mais em detalhes, a primeira coisa que a gente pode pensar um pouco é o papel dos exercícios na preparação. Eu sempre, claro, tomo como referência a preparação para a geografia no concurso. Eu gosto de dizer que nós, professores, em cada matéria, isso já consome, né, uma quantidade de tempo e energia grande pra caramba, acompanhar a nossa própria matéria e, enfim, as tendências da prova e o conteúdo, de maneira que, claro, a gente está familiarizado também com os conteúdos das outras matérias, mas nunca da mesma maneira do que aquilo que a gente tem da nossa matéria. Mas é claro que algumas ideias que a gente tem valem também de maneira mais geral, então um pouco a ideia aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria justamente abordar nessa questão do papel dos exercícios com preparação é a ideia de que eu enxergo, e a proposta, acho que também é um bocado, né, do alinhamento da proposta do IDEG, é que os cursos de exercícios eles não servem como base de preparação. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você está começando a se preparar agora, se você não viu nada da matéria de geografia, ou mesmo de outras matérias, os exercícios não servem para você começar a estudar a matéria. Claro que você vai ver conteúdo, né, automaticamente.
Assim, André, eu vou justamente falar sobre como é que vai se dar, como é que se dá a correção. No ponto seguinte, a gente vai falar exatamente disso. É claro que, eu estava falando, a gente vê conteúdo quando faz o exercício. Obrigatoriamente, quando a gente vai corrigir um exercício, a gente fala desse conteúdo. Mas a maneira como um curso de exercício ele é estruturado, ele é muito mais pautado no princípio da aplicação do conteúdo. Né? Então, acho que há uma separação aí que é importante em relação ao que a gente chama de ideia do curso teórico em relação ao curso de exercício. Então, a primeira coisa a se pensar na sua preparação, no estágio que está na sua preparação, é que se você está num estágio muito inicial, se você ainda não viu muita coisa da matéria, se você não está, pelo menos paralelamente, fazendo já um curso, que a gente pode chamar um curso de base, né, um curso teórico, enfim, o que chama também, cursos diferentes, né, do mercado dão nomes diferentes. Curso teórico, curso regular, curso, enfim, tem vários nomes diferentes que são dados, mas isso é dos cursos de base. Né? Então, para quem está começando do zero, ou praticamente do zero há pouco tempo, os exercícios não servem exatamente para construir essa base. Digo isso também no outro sentido, de algo que eu acho que tem muito a ver com a proposta do curso teórico que eu faço no IDEG, né? Que é a ideia de que a gente tem um curso teórico longo, né, bastante longo mesmo, dura alguns meses, a gente está começando um ciclo novo agora. O curso teórico sempre dura alguns meses, é uma carga horária enorme, mas por quê? Porque a ideia é construir essa base de conteúdo no teórico, sem precisar depois, não, então, isso aqui a gente não vai ver porque depois tem o curso avançado. Né? O curso avançado, que é um curso de exercícios que serve para complementar o conteúdo. A ideia não é essa, a gente constrói essa base. A ideia do curso de exercícios, então, é que com uma certa base de conteúdo, né, eu falei, não precisa estar já estudando há 500 anos para fazer, né, um curso de exercício, evidentemente, mas que pelo menos isso, já tem alguma familiaridade, já está pelo menos fazendo paralelamente algum curso teórico, já está estudando a disciplina, é o sentido de aplicação. O que é diferente, né, no sentido da aplicação da base em relação à construção dessa base. É diferente exatamente porque a maneira como a gente vai lidar com esse conteúdo ele depende já exatamente dessa base minimamente sólida, né? Seja nas questões objetivas, então, quando você está pensando nas questões objetivas como uma forma, né, de trabalhar o conteúdo, muitas vezes é isso, você vai pegar uma questão objetiva que é, evidentemente, uma questão errada. Né? Às vezes num detalhe aqui e ali, né? E que se a gente não conhece minimamente aquele conteúdo, você fica completamente perdido, né? Não tem a menor percepção em relação, vamos dizer, isso é um detalhe que torna uma questão errada. A questão é exatamente, quando a gente pensa, a lista, um exercício objetivo diante do conteúdo que eu tenho, ver como esse conteúdo pode ser cobrado, e isso é algo que a gente vai já trabalhar, discutir um pouquinho mais, é uma especificidade para a geografia, né, que apesar de a gente ter um programa lá separado em pontinhos, a gente fala, são 7 pontos do programa de geografia, o que a gente vai ver é que a maior parte das questões, tanto objetivas quanto discursivas, acabam misturando esses pontos. Né? Então, como eu disse, os exercícios eles permitem não construir essa base, mas ver como dentro dessa base de conteúdo que a gente tem, a gente cria as nossas conexões. Né? Como é que a gente consegue ligar os pontinhos dentro do conteúdo? Porque isso acaba muitas vezes sendo um problema, eu acho, uma certa fase, eu acho, mais inicial da preparação de geografia, que é a gente pensar os conteúdos umas caixinhas assim, estanques, né, separados umas das outras, e quando você se depara com a prova, na verdade, requer o tempo inteiro que a gente vá pegando partes muito diferentes do programa e juntando. Né? Você pode pegar questões objetivas, que pega 4 itens que você poderia ser capaz de 2 para cada lado, 2 para um ponto do programa, 2 para outro, ou no mesmo item tem mais de um ponto do programa ali presente. Né? Isso tem um desafio adicional, eu acho, quando também se está muito no início da preparação, que é o fato de que não ajuda muito a organizar uma certa ordem, né, eixos que sejam, né, temáticos. Então, a ideia é justamente essa. Quando a gente já tem esses eixos temáticos mais ou menos organizados, né, já viu alguma coisa dos temas, alguma bibliografia já consultada, tal, a gente começa, daí sim, a gente começa a misturar tudo, começa a bagunçar. Tudo que a gente tem organizado bonitinho, né, a gente começa a bagunçar nos exercícios, criando esses pontos de conexão. Eu diria que isso
é super válido para as questões objetivas, mas eu acho que ainda mais verdadeiro quando a gente considera as questões discursivas. Né? Se vocês olharem, eu vou mostrar alguns exemplos depois no final, de questões discursivas recentes, com enorme frequência, as discursivas, principalmente, colocam, né? Enfim, são um comando enunciado que elas pedem justamente para a gente faça um percurso transversal pelo programa. Como disse, raramente você vai ter uma discursiva que está ali num único pontinho e tal. Então, para a gente bagunçar, como eu falei, esses eixos temáticos do nosso conteúdo, a gente tem que estar já minimamente familiarizado e começar a pensar como a gente aplica isso. Como é que a gente cria esses pontos de conexão, como é que a gente reconhece determinados temas ali e, enfim, como é que, sobretudo, a gente escolhe, né, se a gente pensa no caso das discursivas, é como é que a gente escolhe o que vai entrar eventualmente na nossa questão, nossa construção de texto. Aí entra o segundo sentido que eu acho dos exercícios, que é a ideia que a gente chama da construção de repertório. Tá? A ideia do repertório é exatamente a gente já ser capaz de organizar dentro do conteúdo partes que a gente consegue começar a identificar mais facilmente nas discursivas, desculpa, discursivas não, nas objetivas. Então você bate o olho no tema de objetivas e já se reconhece palavras-chave ali, coisas que se remetem, então, a uma certa discussão. E não só a um grande ponto do programa, mas a uma discussão dentro daquele ponto do programa. Né? Então, você tem questões ano passado, questões sobre rede urbana brasileira e falando sobre o papel das cidades médias. Né? Então, a gente já mais ou menos lembra de alguma coisa. Cidades médias remete à desconcentração produtiva, que remete à discussão de desmetropolização, do Milton Santos ali. Então, também com essa prática de exercícios, a gente associar essas palavras-chave àquela base que a gente tem. Né? É lembrar, assim, quase que a imagem do nosso material, ver uma certa construção de questão, né? E associar. Isso que se refere a tal parte, se refere a tal parte, para conseguir julgar, afinal de contas, aquela questão. Esse é um sentido também, a gente fala de construção de repertório, super válido para as questões discursivas. Né? Não só porque, como eu disse para vocês, a perspectiva da prova de geografia é uma perspectiva bastante transversal em relação ao programa. Né? Então, a ideia é ver como é que a gente consegue juntar essas partes, né, da nossa base, do nosso conteúdo, para construir um argumento minimamente coerente ali no nosso texto, mas que, como fazer isso também, a gente está dando um passo já, vamos dizer, mais adiante, né? Do que a gente tem de um fichamento ou de um material em tópicos e tal. E como ao escrever, como ao sentar para fazer um exercício, a gente começa já a formular fragmentos de texto, parágrafos ligados a certos temas que a gente vai ser capaz de aplicar numa situação de prova. Né? É claro que a ideia nunca é, nos exercícios, é só a questão vai aparecer exatamente assim na prova. Isso é muito raro, né? Cair exatamente como a gente fez no exercício, porque se nas objetivas isso dá para variar bastante, imagina, numa discursiva, numa questão aberta, dá para pegar um tema e ter inúmeras entradas em relação a esse tema. Mas se a gente, de novo, conhece, sabe do que está falando, né, e quais são ali os pontos-chave que estão em questão, a gente pode já ter uma base, alguns argumentos que a gente já desenvolveu ao longo dos exercícios. Como eu disse, parágrafos inteiros que a gente é capaz de ir formulando e lembrando para colocar em relação àquele determinado tema. Né? Então, a ideia, justamente, como eu disse, é um passo além, no sentido mesmo de colocar em prática, né, essa base, uma base que a princípio pode estar ainda mais dispersa, ou como eu falei, está organizada nos grandes pontos, mas como é que a gente coloca em prática esse conteúdo acumulado. E acreditem, isso é super importante, né, porque a situação de prova, como eu disse para vocês, a situação de prova raramente vai ser as questões, mesmo objetivas ou discursivas, elas raramente vão aparecer exatamente como estão no nosso caderno, ou exatamente, às vezes acontece exatamente como está no livro, né? Vamos dizer que a banca de geografia, de vez em quando, tem o hábito de pegar pedaços de texto e botar como itens objetivos. É uma parte pequena das questões, é verdade, mas de vez em quando acontece. Mas a ideia, vamos lá, mais uma vez, é que a gente estuda, monta o nosso material e tal, mas o que o exercício faz é justamente dar para a gente essa capacidade, essa flexibilidade de
dentro desse conteúdo, dentro desse material que a gente tem, dentro do que a gente montou finalmente em relação à matéria, saber, né, como eu falei, ligar esses pontos e colocar as coisas no seu devido lugar. Um outro sentido, desculpem, bastante útil dos exercícios com preparação é que se não servem, como eu falei lá de partida, se eles não servem para a gente, se eles não servem para a gente construir essa base, né, servem bastante para a gente fazer uma revisão dessa base. Eu acho que muitas vezes um desafio que o pessoal vai se deparando ao longo do tempo na preparação é o fato de que você vai passando pela matéria e passando pelas várias matérias, né? Eu acabei de falar para vocês que é super trabalhoso, a gente dá conta de uma matéria como professor, sem dúvida é bem trabalhoso também, dar conta de tantas matérias que vocês têm que dar como candidatos e candidatas do concurso. Então, há um dado momento em que esses ciclos, né, de passagem pelos temas podem se tornar muito repetitivos ou finalmente, né, entrar numa perspectiva única, assim, vamos dizer, sobre os temas. Você começa a se viciar em certos argumentos, acho que o sentido é um pouco mais por aí, né? E como a gente vai perdendo essa flexibilidade. Os exercícios ajudam nesse sentido, tanto os objetivos quanto os discursivos, mas os exercícios ajudam, sobretudo, a dá uma certa organização, né? Então, aquele momento que você está de revisão que você não sabe muito mais para onde você vai numa matéria, então o exercício te força, né, a pegar determinados temas, mas o exercício constantemente, sobretudo isso, né, você recebe uma proposta de exercício do seu professor, da sua professora, o exercício te força exatamente a estar buscando outras entradas naquele tema, né? Porque às vezes, como eu disse, na revisão a gente vai limitando um bocadinho a nossa perspectiva temática, né? O Pedro fala justamente que a revisão é o maior calcanhar de Aquiles na preparação. Pronto, eu acho que isso, acho que para isso o exercício é muito útil, né? O exercício, evidentemente, ele não substitui o constante trabalho de estar arrumando o seu material e revendo o seu material, mas pronto, ele vai te dar um percurso, né, dentro disso, já dentro da revisão, dentro desse material que você já tem, dentro dessa base que você já tem. E muitas vezes isso, olha, você vai se deparar com uma questão, de repente você acha, não, sobre esse tema aqui, maravilha, consolidado, sobre esse tema eu tenho isso para falar. E de repente você recebe uma questão que sobre aquele tema vem uma outra coisa, né, que você não tem nesse material, que você não tinha pensado, ou que não deu muita atenção, que tinha descartado, né? Então, eu acho que ajuda, né, a manter ali um certo eixo na revisão, mas também nesse sentido de manter a flexibilidade na maneira como a gente lida com o conteúdo. Eu estou dizendo isso porque isso é resultado mesmo de ver a experiência de prova, né? O Pedro falou justamente, já que perdeu questão por causa de revisão. Isso é muito mais comum do que a gente tende a pensar, né? De você ter ali um material e sempre uma mesma linha, e como eu falei, às vezes a questão vem um pouco diferente e a gente não consegue muito sair, né, da maneira como a gente enxerga aquele tema. Nas discursivas, então, isso é impressionante, né? Chega ao ponto, muitas vezes, de o comando enunciado pedir uma coisa e a gente entrar numa outra coisa na resposta, fugir ao tema, fundamentalmente. Fugir ao tema porque, pronto, a gente está acostumado a olhar para aquele tema daquela maneira, mas não é exatamente aquilo que o enunciado está pedindo. E parece super normal na hora da prova, que você bate o olho, né? Ainda mais situação de prova, ali na pressa, cansaço, adrenalina. Você bate o olho naquele tema e fala, beleza, isso aqui tá tranquilo. E escreve aquilo que a gente tem da nossa revisão, do nosso material já na cabeça. Mas, afinal de contas, não era exatamente aquilo. Você pode escrever a coisa mais maravilhosa do mundo. Você pode ter todos os argumentos corretos, não tem nada errado exatamente no que você escreveu, mas aquilo não está respondendo o que foi pedido. Então, o exercício ele é um auxiliar, justamente, um auxiliar na sua revisão, para a gente manter ainda essa abertura. E, além disso, acho que os exercícios eles são um auxiliar também fundamental para a gente conseguir fazendo atualização de determinados temas. Eu acho que geografia, entre outras matérias, política internacional também, exige bastante da gente, para vários dos temas, um processo constante de atualização.
Significa que, nesse caso, há uma complementaridade em relação aos cursos teóricos regulares, essa base de conteúdo, mas numa perspectiva bem específica, né? De que, tipo, sei lá, população dos temas, né, que requerem da gente uma atualização constante também, ou os temas de infraestrutura, tipo, energia, transportes e tal. A gente costuma trabalhar mesmo nos cursos teóricos com muitas fontes primárias sobre esses temas e pronto, essas fontes primárias são relatórios, são, enfim, sumários executivos de projetos e tal, e que às vezes sai uma coisa nova, às vezes a cada 6 meses, às vezes todo ano e tal. E a gente não vai fazer de novo um curso regular, não vai fazer de novo um curso teórico por causa disso. Né? A ideia é que a gente já tem essa base, já tem um material organizado, já tem esses eixos temáticos mais ou menos organizados. O que a gente vai fazer é ir ajustando alguns números, ajustando alguns dados, algumas mudanças. Né? Nesse sentido, eu acho também que o exercício ele pode te ajudar bastante. Tá? Agora já começando a fechar um pouquinho mais, né, na parte de geografia. É verdade que esse esforço de atualização mais constante não é uma característica de todas as matérias. Mas para a geografia eu digo para vocês que ajuda bastante. É claro que quando eu faço um novo ciclo de teórico, a gente naturalmente atualiza tudo, mas não significa isso que precisa fazer sempre um novo ciclo de... Então, já fez um teórico, fez legal, assistiu bem, com atenção, organizou ali um bom material, o exercício ajuda a gente a pegar essas atualizações mais pontuais em relação aos temas. Então, sai um relatório novo de migrações forçadas. Conte com isso. Eu sempre faço isso. Aliás, é uma das coisas que eu busco sempre fazer quando a gente se depara com uma fonte nova, com material novo. Os cursos e exercícios estiverem rolando, a gente monta uma questão. Então, quando sai o relatório do Acnur de refugiados, que eu estava dando exemplo agora, sai balanço energético, sai... agora, na verdade, já está começando a passar mais tempo, mas quando saíram os dados, entre 2018 e 2019, começaram a ser divulgados os dados referentes ao último censo agropecuário de 2017, também a gente faz questão. Então, os exercícios ajudam a gente a manter esse esforço aí de atualização. E às vezes, pronto, tem mudanças enormes, né, de um período... e o ponto é esse, né, não perder de vista que a nossa preparação do CACD é uma preparação de longo prazo. Eu acho que um dos casos mais emblemáticos dos últimos anos nesse sentido é justamente parte de população, de mobilidade forçada, de migrações forçadas, de refugiados. O que você tinha justamente de base de dados em 2015, né, no auge da crise dos refugiados, segundo semestre de 2015. Quando você vai 2 anos depois, que é uma janela perfeitamente normal, aliás, para a imensa maioria das pessoas, pelo menos 2 anos de janela, 2, 3 anos de janela de preparação é o que a gente começa, né, a pensar já uma competitividade maior. Por exemplo, a questão das migrações pelo Mediterrâneo, depois do acordo União Europeia-Turquia, os números foram ladeira abaixo. Né? Então, coisas que a gente fala que apareceram na prova. Você olha para a prova objetiva de 2000 e... foi mesmo em 2015, né? E aí falava já dessa questão do início da mobilidade, aceleração da mobilidade no Mediterrâneo Oriental, e de uma questão que dependia disso, né? E queda no Mediterrâneo Ocidental. Quando você pula 2 anos depois, 2017, 2018, isso já mudou. O Mediterrâneo Oriental já caiu, o Mediterrâneo Central subiu, e mais recente ainda, o Mediterrâneo Ocidental é que voltou a dominar as rotas migratórias mediterrâneas. Então, como eu falei para vocês, a gente não vai ficar repetindo meses de curso teórico para fazer essas atualizações. Os cursos de exercício, nesse sentido, vão ajudar a gente. Tá? E é por isso também que faz uma diferença em relação à maneira como a gente trabalha, muitas vezes, a preparação de exercício em geografia. Em outras matérias, há professores em história, por exemplo, eu conheço e concordo bastante com a argumentação do Luigi, né, de que a gente tem que ver questão de banca, né, tem que ver questão que apareceu na prova e tal. Ele tem uma argumentação bastante sólida nesse sentido. Isso para a gente, em geografia, é bom, claro, a gente sempre vê as provas, mas é isso, você olha uma prova de alguns anos atrás, várias questões já não são exatamente úteis para a gente, ou não correspondem mais. A gente seria capaz de mudar gabarito simplesmente por dados objetivos em relação a essas questões. Tá bem? Então, o último aspecto, né, do papel do exercício na preparação, acho que é essa ajuda que dá para a gente quanto à atualização. Tá bem? Dito isso, como funciona a estrutura do
o nosso curso de exercícios integrados, né? Então, já falou um pouquinho, mas para ser ainda mais claro, em relação também às correções. Então, a estrutura do SEI tem dois tipos de exercícios, dois tipos de listas, as listas objetivas e as listas discursivas. As listas objetivas, a gente tem... a gente sempre trabalha com essas janelas mensais, né? Então, são chamados kits de materiais que vão por mês. Então, vamos dizer, maio, né? Que vai começar semana que vem, o nosso ciclo de maio, o nosso kit de maio. A gente tem 4 listas objetivas, que são, primeiro, 2 listas principais. O que são essas listas principais? São listas que a gente tem 5 questões, cada uma com 4 itens, né? Então, dentro do mesmo modelo, claro, que a gente faz na prova, de certo ou errado, né? 5 questões, 4 itens, então 20 itens por lista. Em algumas matérias, os professores concentram as listas em temas específicos. Então, tem uma lista sobre tal ponto do programa, outra lista sobre tal ponto do programa. Eu sempre acho interessante em geografia, como eu falei, para essa natureza bastante transversal da prova, da gente misturar os temas nas listas, né? Então, eu sempre proponho, isso vale tanto para as principais quanto para as complementares, eu sempre proponho as 5 questões de temas diferentes dentro do nosso programa. Significa que alguns temas podem voltar, se repetir, né? Ter um tema numa lista tal e numa outra lista tema aparecer de novo, mas com outras abordagens e tal. Mas a ideia é ter essa variabilidade dentro de uma mesma lista, porque eu acho também mais parecido com a situação de prova, afinal de contas. A diferença fundamental da lista principal para a lista complementar é que a lista principal é que a gente faz em aula, né? Então, na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 10 da manhã, a gente vai pegar a lista principal 1 de maio, né? Então, vamos comentar essa lista, eu vou explicar para vocês. Gabarito, evidentemente, o gabarito tem no sistema, né? Vocês vão fazendo o exercício, vai estando corrigindo, mas enfim, vamos reafirmar esse gabarito, porque às vezes, ou eu, ou o responsável do sistema, isso infelizmente acontece, a gente digita uma letrinha C errado ali, às vezes a gente precisa retificar alguma coisa de gabarito. Aliás, isso é uma coisa também nas aulas, os gabaritos também podem ser retificados, não só porque eu errei uma digitação, mas vocês podem recorrer também. Isso é uma das partes interessantes, eu acho, se vocês não estiverem de acordo com o gabarito da questão. Mas antes disso, claro, eu tento explicar o porquê, afinal de contas, de um item estar certo ou errado. E desenvolver um pouquinho mais, né? Afinal de contas, aquele conteúdo. Então, como eu disse, a ideia dessas aulas nunca é pegar ali um conteúdo de raiz e dizer assim, nunca vimos esse conteúdo, pela primeira vez vamos nos deparar com isso. Pode acontecer aqui ali com algum aspecto de alguma questão, é verdade. Mas a ideia é a gente recuperar aquele conteúdo, rever aquele conteúdo e ver como aquele conteúdo foi aplicado na formulação daquela questão. Qual foi o aspecto daquele conteúdo que foi usado para estar certo isso, ou para estar errado. Se é um conceito, é um dado mais concreto, é uma ordem cronológica de alguma coisa ali na questão. Né? Então, é ver a aplicação daquele conteúdo, reconhecer aquele conteúdo e, com isso, fazer uma revisão do conteúdo em si, claro, e no que seja preciso, muitas vezes, uma atualização. Como eu falei, um caso isso, que um item pode estar certo em dado momento e 1, 2, 3 anos depois está errado também. Isso acontece. Então, eu corrijo cada item e, enfim, diante do argumento que eu vou apresentar para cada um deles, como eu disse, vocês também podem ficar à vontade para discordar, se for o caso. E eu acho que é uma prática, aliás, como eu disse, bastante saudável, que é uma maneira da gente confrontar também o conteúdo que a gente tem acumulado. Tá? Não que isso ocorra muito frequentemente, mas pronto, de vez em quando isso ocorre na própria situação de prova. Né? De eu escrever um item e achar que aquilo está muito claro, o sentido está muito direto e, afinal de contas, quando outra pessoa lê, não é exatamente o caso. Tá bom? A diferença das listas complementares é que as listas complementares não têm aula. Tá? Não tem aula em vídeo. Para as listas complementares, tem a lista normal também, 5 questões, 4 itens para cada questão, 20 itens no total, temas variados, mas elas têm o comentário em texto, o comentário sobre o gabarito da questão, ele é feito em texto. A lista complementar, na prática, ela deriva da lista
ela deriva da lista principal. Ela é complementar, né, para o nome, porque você vai ter os mesmos temas que você viu na lista principal, eles vão aparecer também na lista complementar, só que, claro, com outra pegada, cobrando-se outros aspectos e tal, né? Então, nesse sentido, a ideia da lista complementar é a gente permitir vamos dizer, um avanço em relação a, por exemplo, você teve um desempenho não muito legal naquele tema da lista principal e conseguir ver um pouco mais sobre esse tema na lista complementar ou mesmo nessa situação, né? Se você teve um desempenho muito bom na lista principal, a lista complementar, vamos dizer assim, uma maneira de checar esse desempenho, quer dizer, permite, claro, também avançar em relação ao conteúdo, mas permite checar esse desempenho. Se de repente você não foi muito bem naquele tema, porque justamente aqueles 4 itens era exatamente o que você sabia. E se de repente 4 outros itens sobre aquele tema, a coisa já não funciona tão bem, né? Ou ao contrário, se for muito bem na lista principal e também for muito bem na lista complementar, bom, e aí vem a coisa, né, de um curso de exercício que pronto, a gente está o tempo inteiro verificando como é que a gente está em relação a aquela base de conteúdo que a gente construiu. Se você fez uma lista principal, bom resultado. Fez uma lista complementar, bom resultado, bacana, marca ali no seu planejamento que esse tema nunca está dominado, né? Na verdade, nenhum tema nunca está completamente dominado, mas vamos dizer que é um tema que está mais confortável, tá? Ou pronto, como eu disse, a lista principal foi bem, mas a complementar não foi tão bem, significa que ainda tem algumas lacunas, que imagina, só pela lista principal, de repente, podia passar aquela impressão de que estava tudo bem, mas afinal, algumas lacunas podem ser complementadas, tá? Então tem essa diferença de forma, né? As 2 listas principais, elas têm a correção em aula, a lista complementar em texto, mas também tem a questão, como falei, de confronto, né, entre diferentes perspectivas dentro, ou aspectos dentro de um mesmo grande tema do programa. Tá? Então, a Mari pergunta, não perdeu, essa eu acabei que não tinha falado. Então, que bom que você perguntou. Se as questões são todas derivadas de provas antigas ou podem ser inéditas também. Na verdade, o que acontece é que eu praticamente não uso questões de provas antigas. Por quê? Por algumas razões. Primeiro porque a prova de geografia, tadinha, a prova objetiva de geografia costuma ser das que tem menos questões. Então, já de partida, a gente não tem um universo tão grande de questões. Se a gente pega exatamente um ciclo de curso-exercício com as listas e com um certo número de questões, a gente já cobre o que seria o equivalente a alguns anos de prova de geografia. Então, elas se esgotariam muito rapidamente. A outra coisa, aí sim entra um pouco o que eu já tinha comentado, é que muitas questões de prova de geografia também, elas envelhecem mal, né? Então, de repente, são temas que já não interessam mais, sei lá. De cabeça, eu lembro a prova objetiva de 2008, que tem um tema sobre projeto de integração sul-americana, né? E integração sul-americana hoje em dia, coitada, é um tema que, como você está envelhecendo mal. Também a propósito essa semana, né, na questão da Argentina em relação ao Mercosul. Mas esse projeto de infraestrutura sul-americana, de integração de infraestrutura sul-americana, no caso da IRSA, né, no âmbito do COSIPLAN depois, a gente vai olhar para aquelas questões e, se a gente quiser aplicar ao contexto, aquele contexto específico, ótimo. Mas muitas delas não servem muito. Isso tudo para dizer, então, que a gente vai formulando questões, reformulando muitas vezes, né, para ajustar, atualizar, mas a base de questões antigas não é muito grande, tá? Então, eu tinha notado. A geografia é uma prova engraçada nesse sentido. Tem umas coisas que são divertidas. Você pega umas questões e isso, volta uns 10 anos, assim, às vezes até um pouquinho menos, você olha umas questões e fala, caramba, mudou tanto, isso já não vale mais muita coisa. O formato de prova também, né? Então, assim, mas a gente tem concurso há décadas de concurso e tal. É verdade, mas o formato da prova vai mudando. Mesmo nas discursivas, né? Você pega questões, por exemplo, início dos anos 2000, as questões discursivas são questões muito diferentes é isso que eu vou mostrar já depois para vocês na última parte, mas são muito diferentes do modelo que a gente tem trabalhado.
de questões. É bacana você ver alguns temas e tal, mas com forma de questão. E mesmo os objetivos, você pode dizer assim, como forma, tudo bem, você volta 10 anos, as formas de questões objetivas, já que no meio do caminho houve algumas provas que foram de múltipla escolha, né? Havia ainda questões de múltipla escolha, que a gente já não tem há uns aninhos, mas as questões de certo ou errado, como forma, não eram muito diferentes, mas pronto, o conteúdo muda. Se quiser voltar mais ainda, aí tem umas coisas hilárias. Não sei se já. Isso é mais de verdade, isso é mais por diversão, quando você está querendo dar uma aliviada nessa vida dura de estudos para o concurso. Mas dá uma olhada nas provas objetivas dos anos 90, elas são maravilhosas. Primeiro, pronto, não tinha as matérias muito claramente separadas, né? Você pega, por exemplo, 96, 97, 98, volta mais de 20 anos no concurso. E, e, e a gente se diverte, porque tem algumas das minhas questões favoritas de todos os tempos. Tem umas que não, enfim, como eu falei, não são muito mais a perspectiva do concurso, né? Então, havia questões de conhecimento geral, de cultura geral, né? Então, tem uma que eu acho maravilhosa, que é de 97, por aí, que é uma múltipla escolha que partia da seguinte premissa, né? Então tinha ali o enunciado, você está numa embaixada, né? Recepção do embaixador de não sei aonde, e papo vai, papo vem, e o sujeito revela ser um grande apreciador de música barroca. Então, qual é o compositor que você vai mencionar na conversa? Tinha 5 opções para você indicar qual era o compositor barroco. Mas tinha coisas maravilhosas também no sentido, tipo, prova de geografia, que assim, poderia se aproximar de geografia, né? Como é que era? Qual desses países do Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo? Se bem a propósito, aliás, né, que agora sem futebol, né, a televisão está reprisando jogos históricos aí, uma maneira de estudar para o concurso dos anos 90. Mas isso, enfim, são algumas coisas mais anedóticas, porque que também não dá para voltar muito. O Pedro falou, tinha Reino de Lilliput na matéria de direito, tinha também cultura geral. O que é o abaporu? Esse também é maravilhoso. O que é o abaporu? É uma ave do Nordeste, é uma planta do Cerrado, é um quadro do seu nome. Enfim, isso tudo para dizer que chega um momento em que pode chegar nesse extremo, mas antes de chegar nesse extremo, chega um momento que voltar muito nas provas de geografia não ajuda muito. Tá? E o Pedro fala justamente, chega um momento que a gente tem um universo de questões de geografia que não é tão grande e pronto, já conhece todas as questões, né? Não tem muito mais o que fazer a respeito. Algumas outras matérias, evidentemente, aparecem mais em outros concursos, né? Então, direito, economia, português. Você tem um universo gigantesco de concursos, às vezes da mesma banca e tal, e legal, você pode pegar exatamente essas plataformas de questões. Mas para a geografia, não há muitos concursos que cobrem geografia e, mais do que isso, concursos que cobrem geografia como o CSCD cobra. Então, a gente chegou nesse ponto justamente por isso que há uma reformulação e formulação constante de questões. A Gabriela perguntou se algum ponto do edital costuma ter maior incidência nos últimos anos. Geralmente os temas são bem imprevisíveis. Tem as duas coisas, vamos dizer. Tem uma base, um core assim, temático que a gente meio que pode contar sempre. O que é esse core de temas? Geografia urbana, geografia agrária, geografia da população. Não importa o quanto a gente volte, não importa o ano do concurso, a gente sempre vai encontrar esses temas que correspondem. Geografia da população é o segundo tema do programa, geografia agrária é o quarto, geografia urbana é o quinto tema do programa de geografia. Esses, em todo ano, você vai encontrar objetivo, discursivo, sobretudo nos últimos 10 anos. População até 2008 ficou meio de fora, mas desde então, todo ano você vai ter esses temas. Tá? Então tem alguma parte que é bastante previsível em relação ao programa de geografia. Então, esse core temático de geografia, pergunta do Pedro, geografia da população, que é o segundo ponto do programa, geografia agrária, que é o quarto tema do programa, e geografia urbana. E aí vem, diante disso, os temas que, vamos dizer, são imprevisíveis, não porque eles não estejam no programa, porque a princípio todo tema que está no programa não é exatamente imprevisível, mas porque não tem uma frequência tão grande. O primeiro tema do programa, por exemplo, que é História do Pensamento Geográfico, que é onde a gente estava começando mesmo, né, na outra semana, o curso do teórico. História do Pensamento Geográfico, às vezes, passa anos sem aparecer. Também quando aparece, é uma tragédia.
Mas, enfim, são outra história depois que a gente fala. Por isso que tem que ter sempre ali alguma coisa, algum estudo organizado, alguma revisão em cima de conhecimento geográfico. Não aparece tanto, mas quando aparece, é um massacre. Geografia física. Geografia física ainda aparecia nas objetivas com uns anos discursivo, então podia voltar, sabe, 20 anos quase sem uma questão de geografia física. Também, 20 anos, quase 15 anos sem uma questão de geografia física discursiva. Mas as objetivas vinham aparecendo, tinha desaparecido até das objetivas, até que em 2019, vou mostrar para vocês, apareceu uma questãozinha de geografia física e também não foi o desempenho mais bonito por parte dos candidatos. Tá? Então, tem partes do programa que, vamos dizer, não chegam assim imprevisíveis, já tem menor frequência. Geografia política, um caso também, geografia política e geopolítica. Vai e volta também, até a parte... e muda o aspecto, né? Por exemplo, nos anos 2000 eram mais frequentes questões sobre temas de geografia política e geopolítica, temas contemporâneos e tal. Depois isso meio que desapareceu, e aí a gente teve algumas questões sobre teoria de geografia política e geopolítica, e aí ano passado, na Objetiva, teve uma questãozinha, mas isso não quer dizer que seja exatamente uma tendência, em cima daquele livro Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. Também não dependia desse livro para responder, porque é um livro ruim, mas não dependia felizmente não dependia do livro para responder essa questão, mas foi uma questão mais de alguns temas, mas é um tema também desses vai e volta. E tem previsibilidade, às vezes a banca sacasse um tema do nada que você fala, pô, mas isso aqui ou tem que fazer uma manobra muito grande para encaixar no programa, ou nem isso. Né? Então eu lembro já de cabeça, nas discursivas, o caso clássico, a infame questão de 2015 sobre processos de patrimonialização, patrimônio natural e cultural no Brasil, que era o tema de pesquisa de um membro da banca e que ele achou que de repente era maneiro fazer uma questão e deixar arrasar com todo mundo na correção, que foi o que aconteceu em 2015. Isso é muito ruim, né? Porque você dizer, legal, porque todo mundo se deu mal, né? Então tem critério. Mas é muito ruim porque justamente sendo um tema que não está no programa, você tira a oportunidade de quem está mais preparado, quem está estudando serão, de ganhar pontos, né? Então são essas imprevisibilidades, mas, vamos dizer, idiosincrasias da banca. Só, Pedro, esses temas menos frequentes, geografia física, então, eu tinha falado, geografia física tinha desaparecido até das objetivas e apareceu de novo. Eu tinha falado de história do pensamento geográfico, né? Que tinha aparecido em 2018, vinha aparecendo nas objetivas, em 2018 teve uma discursiva. E falei da parte de geografia política e geopolítica, que é o 6º ponto do programa, que também meio que vai e volta nas questões. Tá? Então, esses temas, mais ou menos. Sim, é verdade também, tem duas coisas a considerar dentro dos pontos do programa. Geografia econômica. Geografia econômica, se você pensar assim, como o 3º ponto do programa, sempre tem alguma coisa, e eu acho que a gente está num momento bom de geografia econômica da prova, mas é porque o ponto de geografia econômica é tanta coisa, desde assim, planejamento regional no Brasil, globalização, infraestrutura, tudo está lá nesse escopo de geografia econômica. Então, como é o ponto mais vale tudo do programa de geografia, a chance, claro, de alguma coisa daquilo ali aparecer é considerável. E a parte, o 7º ponto do programa, que é a mistura de geografia física e política ambiental. Aqui que eu acho que tem uma separação, no sentido de que geografia física tinha desaparecido, mas política ambiental, aqui ali a gente ainda é cobrado. Acho que é mais frequente do que a parte de geografia física. Tá? A gente chegou nesse ponto porque a gente estava falando da formulação, né? Das listas, aí começamos a já falar sobre as tendências da matéria. Só para fechar essa coisa da estrutura, até porque, desculpa, no meio veio uma outra pergunta, só para eu não me perder, que eu tinha deixado para responder justamente depois. Sim, do Pedro também, logo aqui acima. No site, o curso aparece dividido em parte 1, o que supõe no mínimo uma parte 2, que é a divisão entre objetivos e discursivos. Não, isso é uma divisão temporal. Né? Então, a parte 1, porque a gente fez um módulo, né, com 4 meses de SEI, e a parte 1 seria a primeira metade agora desse 2º módulo, compreendendo maio e junho. Por que ainda não há uma parte 2? Porque a gente ainda está falando em parte 1, porque a parte 2
sempre à medida que a gente vai se aproximando do meio do ano, vai sendo condicionado um pouco pelo calendário e as notícias que a gente vai tendo de concurso. Né? Esse ano, que não resta dúvida que é um dos anos mais loucos, se não o ano mais louco da história das nossas vidas e, sobretudo, da história recente do concurso, essa indefinição de calendário é naturalmente maior. Né? Então, é uma questão simplesmente de uma separação cronológica, não uma separação nem de forma nem de tema. Né? Então, a parte 1 é do que a gente sabe que, beleza, é um cronograma mais seguro para a gente. No mínimo de normalidade, essa época agora de maio e junho, quando a gente começa a ter alguma informação referente a calendário de concurso, e aí, em cima disso, dá para planejar a parte 2. Se você tiver um calendário mais folgado, pronto, faz uma parte 2 normalmente. Se você tiver demorar a ter notícias, também faz uma parte 2 normalmente. Ou ao contrário, sair notícia, prova rapidinho, pum, pum. Que esse ano não acho que é um cenário muito provável, mas que já houve em anos anteriores, da gente lidar com um calendário de concurso no edital muito apertado, aí a gente tem que reformular a estrutura. Também é isso. Em relação às discursivas, também a gente tem 2 modelos que envolvem correção em aula e no sistema, que é o primeiro modelo, que é a chamada também a lista discursiva principal. A gente, todo mês, todo kit envolve uma discursiva principal. O que marca essa discursiva é que a gente tem uma aula em que eu comento tanto o conteúdo proposto na discursiva, mas também proponho para vocês um padrão de resposta, ou seja, não só quais são os temas que eu acho que tem que entrar naquela resposta, mas como a gente organiza isso. Esse é um ponto que a gente vai tocar também, como organizar as questões em geografia é um dos maiores problemas que a gente tem vivido nos últimos anos, porque as questões estão ficando bem apertadinhas. A gente vai chegar nesse ponto. Mas a ideia é, vocês têm uma aula em que eu apresento meu padrão de resposta, a gente trabalha o conteúdo, aproveito também, né, para aprofundar um pouco mais alguns pontos desse conteúdo. Sempre falo nas aulas, tem uma coisinha aqui que a gente vai falar, que eu acho que é legal, mas que definitivamente não cabia, no limite de linhas, mas a gente aproveita e aborda também. E a correção no sistema significa que vocês escrevem, vocês vão digitalizar o seu texto, subir para o sistema e ela vai ser corrigida no sistema. Eu vou corrigir essa questão também e, diante do padrão que eu apresentei, vou atribuir nota. A gente vai ter, concretamente, né, trabalhando, pensando já essa parte 1 de maio e junho, a gente tem 2 listas principais, né, discursivas, com correção em aula do sistema, uma em maio, uma em junho. O que eu sempre costumo fazer é dar uma alternância de modelos de questões. Mas como assim modelo? Tudo é discursivo. Mas tem as de 60 linhas e as de 40 linhas. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui em maio vai ser de 60 linhas, porque eu já mandei a questão, inclusive, mas vai ser de 60 linhas e pronto, é uma questão e a gente vê as 60 linhas, corrige na aula, corrige no sistema e tal. Em junho, são 40 linhas e quando eu faço a proposta de 40 linhas na aula, normalmente eu dou 2 opções. Né? Então, a gente vai ver em aula 2 questões e aí vocês escolhem uma delas, escrevem e botam no sistema para corrigir. Mas vocês vão ter na aula 2 questões de 40 linhas em junho na linha principal, na lista principal. A autocorreção você tem mais 2 listas, 2 questões de autocorreção todo mês. Tá? Qual é a diferença no caso da autocorreção? Na autocorreção, você recebe a questão e recebe o padrão de resposta em texto. Tá? Assim como acontece também no próprio concurso. Né? Então, o que eu esperava da questão, né? O que se esperava com resposta. Então, os quesitos todos, e aí a gente já vai falar sobre isso, no modelo já de 10 quesitos que a gente teve na prova de 2019. Então, o que significa cada quesito? Tem desenvolvido isso em texto, em parágrafos, pelo menos, para cada quesito. Um bocado parecido mesmo, no próprio padrão de resposta que a banca divulga no concurso. O que mais a gente tem nessa autocorreção? Uma simpática tabela em que, para cada quesito, não só você vai dizer, são 10 quesitos. Então, para as questões de 30 linhas, um quesito vale 3 pontos. Para as questões de 40 linhas, um quesito vale... questões de 60 linhas que valem 30 pontos, né? Então, o quesito vale 3 pontos. As questões de 40 linhas que valem 20 pontos, um quesito vale 2 pontos. Mas dentro de cada quesito, como é que você compõe esses 3 ou 2 pontos? Então, tal aspecto vale tantos décimos, tal aspecto vale tantos décimos, e aí por diante. E aí você vai fazendo o que a banca faz, né? Que é
checklist, né? Falei disso, falei daquilo, pum, soma tudo aquilo, né? Os quesitos e subquesitos, e chega-se a nota. Né? Então, essas listas de autocorreção significa que você recebe o padrão de resposta, recebe o espelho, né, do quanto vale cada quesito e o que deve aparecer dentro de cada quesito para compor a nota, e compõe a sua nota. Tá? Então, a diferença entre os modelos de exercícios discursivos, a lista principal em aula e a autocorreção, que teria um pouco a lógica da lista complementar, e que você recebe o padrão. Uma coisa muito interessante, que conversando com algumas pessoas nos últimos meses, né, do outro modo, eu sei que pode ser feito também na autocorreção, não só, claro, qualquer dúvida em relação à autocorreção, a gente entra em contato, tem, enfim, alguns meios para isso, desde os grupos de WhatsApp que a IDEG cria, mas também as aulas de correção das listas também podem ser usadas, atenção, né, para vocês tirarem dúvidas quanto à autocorreção. Tá? Não, Mari, a lista principal discursivas tem aula e eu corrijo. Tá? Então tem a minha correção. Ok? Mas o que eu ia dizer é que, em relação à autocorreção, o que algumas pessoas fazem, isso depende, claro, né? Se você participa de um grupo de estudo, se você tem mais proximidade com outros candidatos ou não, se você é mais tímido ou menos tímido também, mas algumas pessoas que passam seus textos de autocorreção, fazem sua própria autocorreção, mas para que outras pessoas vejam também e façam sua própria correção em cima daquele checklist e comparar isso também. Enfim, são maneiras que a gente pode diversificar esse exercício da autocorreção. Das discursivas, sim. Nessa parte 1 correspondente a maio e junho, são 2 textos. 2 textos corrigidos por mim. E 4 textos de autocorreção. É exatamente isso. Você não errei a conta, não, mas é uma conta fácil. Tá? Não, as autocorreção não tem aula em vídeo. Você tem o padrão de resposta em texto, tá? Sobre os temas, mas as aulas podem ser usadas para tirar dúvida em relação à autocorreção. Tá? Eu não apresento o padrão em vídeo, mas a gente pode falar sobre aspectos das questões de autocorreção também nas aulas. Tá bem? E muito bem, dito isso, só eu queria o último ponto. São algumas questões ligadas à geografia, especificamente à geografia no concurso nos últimos anos. Algumas coisas a gente meio que já foi falando, né, de maneira como a gente foi conduzindo a coisa, mas acho que ainda tem outras que a gente aproveita. Primeira coisa que eu sempre falo nos cursos, e estava justamente falando sobre isso no curso teórico, que iniciou, então, imagina, já tem meses de um curso teórico, e a primeira razão de ser disso é que geografia tem um programa bastante extenso. Eu já comentei sobre alguns pontos, mas são 7 grandes pontos, desde 2009 que a gente tem esse programa, e que são, né, então, desde história do pensamento geográfico, que é o primeiro ponto, geografia da população, que é o segundo, geografia econômica, é o terceiro, geografia agrária, é o quarto, geografia urbana é o quinto, geografia política é o sexto, e aí a geografia física e política ambiental o sétimo ponto, cada qual com seus subitens e tal. Então, tem uma amplitude temática significativa. A vantagem, diante disso, é que o programa de geografia é um programa estável. Tá? Então, isso é justamente o que eu estava comentando recentemente. É um programa estável, pronto, aí desde 2009, praticamente sem alterações. A única alteração desde 2009 foi 10 anos depois, ano passado, em 2019, um item de geografia política que dizia respeito à formação territorial do Brasil foi retirado. Mas isso é uma coisa que não aparecia na prova de geografia. Formação territorial, naquela pegada que a gente tem da prova de história, definição de limites, não sei o quê. Isso praticamente não aparece em geografia. Você pega esses 10 anos, né, que teve no programa até sair, em 2012 teve uma questão objetiva, mais ou menos nessa pegada, mas só. Então, não foi uma saída que fez muita diferença. Então, na prática, isso a gente tem esse desafio, vamos dizer assim, de programa extenso, mas tem a vantagem da estabilidade quanto ao programa de geografia. Ao mesmo tempo, diante dessa estabilidade, isso foi o que a gente tinha comentado com vocês, há uma necessidade de atualização. Né? Então, os temas estão lá, né? Mas vários dos temas significa que a gente tem que estar buscando novos dados e, enfim, novos fatos e, enfim, transformações em relação
a esses temas. Então, a vantagem é a estabilidade, o problema, nesse caso, é que alguns temas realmente não tem muito o que fazer. O que era cobrado há 10 anos atrás na prova, às vezes pode não servir mais. Né? Um outro aspecto que eu acho que é interessante em relação a essa certa estabilidade é que há uma valorização de um certo conjunto de autores, e isso é um ponto que eu acho que é preciso ser um pouco mais claro. Há uma valorização de um conjunto de autores que também é mais ou menos estável. Então tem o nosso conhecido amigo, talvez mais conhecido já para alguns, menos para outros, mas em algum momento ele vai se tornar o seu conhecido amigo, o Milton Santos. Né? Eu estava essa semana mesmo conversando, respondendo uma dúvida de um aluno. Pronto, o Milton Santos, ele continua sendo, ele era, sabe, quando eu comecei a dar aula para o concurso, há 13 anos atrás, o Milton Santos já era importante para o concurso e continua sendo importante para o concurso. E não que ele tenha feito grandes coisas novas desde então, porque ele tinha morrido em 2001. Né? Mas tem muita coisa que, mesmo que não seja nominalmente referenciado na prova, a perspectiva sobre determinado tema que a gente segue por exemplo, que a gente encontra no livro dele, O Brasil, Território e Sociedade, nesse século XXI. Mas isso é para dizer o seguinte, há uma estabilidade em relação também a essa base autoral que a gente precisa ter mais preocupação. O Milton Santos, os temas de Amazônia que tendem a convergir para Berta Becker, Cidade Global, que sempre que aparece na prova, de alguma maneira se referencia a Saskia Sassen. Ano passado também teve uma questão já discursiva sobre isso. Desculpem. Que era baseado também no texto dela. Então, é um conjunto de autores que a gente tem que conhecer, mas que não varia tanto ao longo do tempo. E aí esse é o ponto que eu queria deixar claro também. O que também não significa, isso às vezes é uma certa paranoia que a gente entra, que a gente tem que pegar esses autores e meter em todos os temas, em todas as questões. Não é por aí. Tá? Então, quando eu falo em valorização de autores, é que tem ali um grupinho, né, que não custa nada a gente conhecer um pouquinho melhor, porque eles ajudam bastante a gente na prova. Mas também não significa dizer... eu estou falando isso porque, sobretudo essa de paranoia, né, acho que agora é menos, mas eu lembro quando eu comecei a dar aula para o concurso, assim, havia uma ideia de que não importa qual tema, sei lá, de história do pensamento geográfico, a geografia física e formação do território brasileiro, eu tinha que encaixar o Milton Santos em tudo. E não, é impossível. Né? Não serve para todos os temas, serve para alguns específicos. Mas, de novo, são autores que, mesmo que você tem atualização de certos temas, não sei o que, eles também dão uma certa estabilidade, vamos dizer assim, em relação ao nosso programa. Agora, o que vamos dizer, em relação a mudanças, transformações que a gente tem que levar em conta, e tem que levar em conta na nossa estratégia de preparação de exercícios, são, primeiro, mudança de formato. Não para a prova objetiva, como eu falei para vocês, a prova objetiva está com mais ou menos a mesma cara já há algum tempo. Houve para algumas matérias aumento ou diminuição do número de questões, e houve já, mas isso já tem uns bons anos, a consolidação do modelo de certo ou errado. Então a gente tem muito tempo já sem questão de múltipla escolha na prova. Então o objetivo é mais ou menos estável quanto ao formato. O que vem mudando foi a prova discursiva. O formato da prova discursiva de geografia e da prova em geral foi se alterando cada vez mais no sentido de discriminar mais claramente tópicos no comando enunciado que vão sendo cobrados. Isso foi se tornando bastante visível, especialmente a parte da prova 2018, eu já vou mostrar para vocês. Além disso, quanto à mudança de formato, não só dessa questão de você ter tópicos, a prova de geografia, você olha enunciados mais antigos de geografia, tipo, vem texto motivador e comando, meio que tudo junto, às vezes pouco claro. Se vocês olharem, por exemplo, a primeira questão de 2014, por exemplo, é uma questão que só para entender o que aquele enunciado está pedindo, a gente já perdia um bom tempo e talvez não entendesse completamente. Afinal, mas pronto. Isso foi ficando um pouco mais claro, essa separação do comando enunciado. Então, outras matérias já faziam isso há muito mais tempo, mas para a geografia, vamos dizer que isso é uma mudança um pouco mais recente. Outra grande mudança de formato, e eu acho que isso tem um impacto muito grande na maneira como a gente faz exercício, quanto ao número de linhas. Então, geografia é uma matéria que, como história, política internacional, durante a maior parte do tempo, teve questões de 90 e 60 linhas nas discursivas. Pronto, sei lá.
pode voltar 20 anos e a prova de geografia era assim. A primeira mudança, mas ainda não conta o número de linhas, é que a partir da prova 2014, as provas 2014, 15 e 16, geografia dividiu a prova com política internacional. Né? Então você tinha 4 questões, 2 geografia, 2 política internacional, 2 bancas separadas, né? Dizer que a mesma banca fazia tudo não, mas eram 2 bancas separadas, mas a prova era dividida, 2 para cada lado. Mas ainda nos 2 casos com 90 e 60 linhas. Né? Então eram 2 questões e mais 90 e 60. Em 2017, geografia e política internacional voltaram a se separar, mas o que aconteceu? As questões de geografia passaram para 60 e 40 linhas. E isso que aparentemente você vai dizer, maravilha, né? Precisa escrever menos sobre os temas. Poderia ser uma facilidade, na verdade se tornou uma dificuldade, porque as questões de geografia continuam tendo um escopo temático bastante amplo. Em geral, são temas que a gente sempre tem bastante coisa para falar. É claro que, tudo bem, quando aconteceu em 2018, que é a história do pensamento geográfico, ou mesmo em 2019, quando caiu a geografia física, para muita gente talvez tenha sido um alívio, né? Que afinal de contas fossem só 40 linhas. Mas na imensa maioria dos casos, 60 e 40 linhas, sobretudo 40 linhas, que foi o elemento novo, 60 linhas a gente já tinha, né? Eram as questões curtas antigamente de geografia, mas questões de geografia em 40 linhas quase que inevitavelmente tornaram questões muito desconfortáveis, né? No sentido de que requerem muita organização, um esforço de planejamento para cumprir, afinal de contas, claro, aquilo que o enunciado está pedindo, cabendo dentro do limite de linhas. Isso reforça, na prática de exercício, reforça algo que a gente sempre valorizou, mas que se tornou realmente indispensável agora e incontornável para uma boa preparação, que é planejar bem a questão. Planejar bem a questão significa tanto escolher dentro daquele tema o que eu acho que tem que entrar e o que não tem que entrar. Então, do quanto eu conheço aquele tema, fazer uma hierarquização, né, dos pontos do conteúdo. Isso aqui é mais importante, isso aqui é mais importante, isso aqui responde mais diretamente quando o enunciado está pedindo, isso aqui é um pouco mais periférico e tal. E planejamento mesmo do quanto eu posso escrever sobre aquilo. Né? Pensar, eu tenho tantas partes para colocar ali na questão, e pronto, se eu tenho 40 linhas, eu não posso passar as primeiras 20 linhas falando só de uma coisa, só de um aspecto daquela questão, que eu tenho todo o resto para falar. Então, a prova de geografia mais apertada quanto ao formato, ela como eu falei, pressiona mais, né, a questão do nosso planejamento. Acreditem, desde que a gente começou a ter 40 linhas na prova, nos exercícios, assim, vai chegando no final da questão, a letra vai ficando menor, os parágrafos vão ficando mais compactos e tal. Mesmo, pode dizer, está desde 2017, a gente já tem 3 anos de prova nesse modelo, de prática também nesse modelo. Eu acho que é uma das adaptações mais difíceis que a gente tem na preparação de geografia. Tá? Isso envolve também mudanças de padrão e padrão de correção. Tá? Então, isso principalmente em 2018, 2019 para cá. Desde 2018, a gente começou a ter, então aqui é a questão 2 de 2018, né, que justamente, está vendo? Uma questão sobre gestão territorial na Amazônia, tomando como referência um texto da Berta Becker, né, uns autores que são repetidamente valorizados pela prova. Então tem um texto motivador, e aí vem, tá vendo? Já o comando pontualizado. O que a gente tem que fazer, então? Apresentar os conceitos de Amazônia brasileira, Amazônia transnacional, região norte, Amazônia legal, e apontar as diferenças. Discorrer sobre o paradigma da relação sociedade e natureza que norteou o povoamento e a ocupação da Amazônia, e explicar em que consiste um processo territorial de âmbito nacional e um de âmbito transnacional, exemplificando cada um e apresentando seus agentes. Então a gente já tem um enunciado já mais delimitado, apesar de pedir bastante coisa. E aí vem o padrão de resposta. Então o padrão de resposta, do que se espera do primeiro ponto do comando, então com subitens, o que se espera do segundo ponto do comando, também com seus subitens, e o terceiro, dos processos nacionais, transnacionais. Então, aqui não precisava aparecer tudo, não. Você podia escolher um desses exemplos, um nacional, e aí depois uma lista de processos territoriais transnacionais. E aí a pontuação é atribuída. Então, isso aqui foi do guia de estudos do pessoal aprovado em 2018. Um exemplo de um espelho de quem tirou nota máxima, só para a gente ter uma ideia da distribuição de pontuação. Então, isso aqui a gente não sabe de antemão, a gente só sabe depois, mas vai lá 12 pontos, uma questão que valia 30 pontos, 12 pontos atribuídos ao primeiro ponto do comando, 12 pontos atribuídos ao terceiro, né, dos processos territoriais, e 4,5, né, um desequilíbrio aqui do paradigma da relação sociedade-natureza. O problema da gente não saber disso de antemão é que, se a gente sabe já antecipadamente que isso aqui vale tão pouco, a gente guarda muito mais linhas para os outros, né? Mas
sem saber, às vezes a gente acaba tendo dificuldade com esse equilíbrio. Mas teve uma coisa da prova de 2018, foi uma maluquice que felizmente foi abandonada. 1,5 ponto para apresentação, que envolve legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos, e estrutura textual, organização das ideias em texto estruturado. Isso aí é 1,5. Algumas bancas não deram a menor bola para isso, deram 1,5 para todo mundo nesse quesito, mas a banca de geografia foi mais preciosista e claramente questões que estavam um pouquinho mais rabiscadas, ou com letra mais feia, ou dava essa apertada nos parágrafos, faziam umas sobrescritas e tal, eles tiraram um ponto de apresentação. Isso eu acho meio ridículo, né? Porque às vezes tiram meio ponto, 1 ponto em alguns casos. Se você somar isso numa prova, a gente que perdeu às vezes 2 pontos ou mais só por causa de apresentação. Isso faz diferença em classificação, pode fazer uma enorme diferença de estar aprovado ou não. Né? Então, se a letra é mais feia ou menos feia, eu acho que não deveria ser um critério para definir classificação. Eu até porque eu sou solidário, que a minha letra é um lixo, mas talvez por isso mesmo, né? Mas, enfim, eles fizeram isso em 2018, como muitas bancas não deram a menor bola, a banca de geografia foi mais chata em relação a isso. Mas o que mais importa disso tudo é que, pela primeira vez, a gente não recebeu, acreditem, pela primeira vez na história do concurso, a gente não recebeu uma questão discursiva de geografia que só vinha com a nota. Tirou 27 de 30, tirou 23 de 30, tirou 15 de 30, tirou 10 de 30, sei lá. Né? E sem saber como é que aquela nota foi atribuída. A coisa começou a ficar mais clara e o padrão de resposta com uma referência mais clara. Em 2017 a gente já teve padrões de resposta, mas eram horríveis. Por exemplo, a primeira questão de 2017 era uma questão sobre mudança na política de controle de natalidade na China e o padrão de resposta eram cópias de 2 reportagens da BBC. Teve uma questão sobre Brasília e o padrão de resposta era um artigo de um membro da banca. Então, lê aqui o meu artigo sobre esse tema. Tipo, um artigo de 15 páginas era o padrão de resposta para uma questão de 40 linhas. Então, os padrões foram melhorando, houve maior transparência, apesar dessa besteirada de apresentação, mas houve maior transparência, como são formadas as notas a partir de 2018. Isso foi meio que um ensaio, que eu quero chegar, para 2019. Tá? Então, no sentido de você ter já uma delimitação mais clara dos quesitos. Então, isso aqui é um caso. Exemplo, a primeira questão de 2019, tem um texto motivador do Roger Heisberg, da desterritorialização, comando pontualizado também. Então, considerando fragmentos de texto apresentado, tem caráter meramente motivador, analise a pertinência do conceito de desterritorialização, aborde necessariamente os seguintes tópicos. Aqui é que a gente vai guiar a nossa organização já da questão. A gente tem que, o tempo inteiro, fazer um planejamento que a prioridade, já que eu tenho poucas linhas à disposição, é responder o que está aqui. Mesmo que o próprio texto motivador levante outras discussões, tem algumas outras propostas, né, nos debates, mas o que importa é menos o que está aqui e mais esses pontos. Primeiro que em 2018 é isso, a nota foi toda atribuída a partir desses pontos. Mas porque em 2019, daí derivam 10 quesitos que estão diretamente atrelados a esses pontos. Então, a gente tem as transformações pós-fordistas nos sistemas produtivos gerenciais, transição pós-fordista, espaços, lugares e espaços de fluxo, são 2 conceitos de Manuel Castells, que na prática o padrão de resposta não exigiu muito que a gente desenvolvesse esses conceitos, mas pensasse essa relação, né, de ancoramento, de fixos no território e de fluxos na circulação do território, que são as discussões que a gente vê em globalização, geografia econômica, pós-fordismo. Como é que o Estado, né, aí mistura com a parte de geografia política, como fica essa relação do Estado, né, com território e fronteiras diante que é o que também entra no 4º ponto, né, das fronteiras nacionais no mundo contemporâneo. É mais ou menos isso, uma questão para misturar uma discussão de geografia econômica, transição pós-fordista e sistemas produtivos, cadeias globais de valor e redes produtivas, essa coisa toda, com uma discussão de geografia política, de debate sobre o fim do Estado ou não, qual é o papel das fronteiras nisso tudo. E aí, tem 10 quesitos, como eu falei para vocês. Tá aqui, Q1, Q2, Q3, Q4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada um valendo 3 pontos. Então, você recebe a correção com um quadrinho em cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e valendo até 3 pontos, quantos pontos recebeu em cada quesito. Isso muda um bocado a maneira como a gente pensa a questão pelo seguinte, porque significa que para você ganhar a pontuação máxima, você tem que passar pelos 10 quesitos sem saber quais são os 10 quesitos. São 4 pontos. No fundo, como eu disse, os 10 quesitos estão contemplados naqueles 4 pontos, mas não dá para saber exatamente os 10 a partir daqueles 4 pontos. Às vezes a gente vai um pouquinho mais para um lado, mais para o outro na discussão. E se, vamos dizer, você pega um quesito e faz muito bem, você tem um teto de pontuação, que são 3 pontos, que não dá muito para compensar um outro quesito que de repente não foi tão legal. Por isso que
estamos à espera também. E na atual situação, uma espera mais do que justificada do Guia de Estudos Aprovados de 2019, mas do que eu pude ver em época de recurso, do que eu recebi de espelho pessoal para a gente fazer recurso, foi bem difícil atingir nota máxima nesse modelo de quesitos. Mas a vantagem, muito mais transparência na correção. Tá? Muito mais transparência e para a gente recorrer também. A gente consegue saber, nunca soube tão claramente como se construiu uma nota quanto a gente soube a partir de 2019. Tem algumas desvantagens, vamos dizer, com a formulação de texto, que fica um texto mais assim, de pegar temas e botar uma ordem, uma lista de temas, na verdade. Isso eu acho que é até interessante pelo que o Thiago trouxe. Ser mais no foco no factual em detrimento ao analítico. Eu não diria que é tanto um foco no factual em detrimento ao analítico, mas vamos dizer que as questões vão se tornando blocos analíticos menores. Em alguns aspectos, eu diria até mesmo blocos analíticos mais superficiais, talvez porque a gente não tem espaço para desenvolver muito. O que eu quero dizer com isso é que os textos, a abordagem fica mais horizontal, né? Então, eu não chego a me aprofundar muito em um dos pontos para tentar cumprir o máximo possível desses pontos. Se é mais factual ou mais analítico, isso vai depender de um bocado de coisa. Eu diria que muitas partes dessa questão, por exemplo, são questões analíticas, são quesitos analíticos. Né? Então, tem exemplos aqui, mas, por exemplo, o quesito 9 e o quesito 10 são discussões sobre justamente o papel das fronteiras ou não, valorização ou não das fronteiras. Então, é uma mistura das coisas. Né? O exemplo aqui dado também do caso chinês de localização industrial, para chegar à conclusão, o território ainda possui um peso decisório importante no controle da promoção. Então, depende muito do tempo. Tem partes que são bem mais analíticas, inclusive, tem poucos exemplos. Tá? Então, eu acho que exatamente, acho que um ponto que a Mari levantou, a questão não é uma dualidade se é factual ou analítico. O factual pode te ajudar em muitos casos, né, com base argumentativa para o analítico. O fato de você não dar os mesmos exemplos do padrão de resposta não significa penalização. Então, isso é uma coisa que você deu para perceber pela correção. O importante é o argumento ali em si. Se o território segue ou não importante. Por que o território segue ou não importante? Você pode trazer mesmo outros exemplos, desde que você chegue à mesma conclusão que o padrão está propondo. Então, o factual, sim, serve de base argumentativa para o analítico. Mas o sentido é esse. São textos mais horizontais, no sentido que a gente quer abarcar um conjunto maior de temas, o que não nos permite, em 60 e 40 linhas menos ainda, não nos permite aprofundar assim, maravilhosamente. O que às vezes acontecia, se a gente pega... Tudo bem, preciso voltar uns anos, mas que era a banca de geografia até 2013, às vezes tinha uma parte da questão que você nem manda muito bem, não, mas se você faz uma outra maravilhosa, meio que a banca compensava, né? Te acabava te dando nota máxima e tal. Era uma banca que era mais aberta nesse sentido. Como eu falei, o padrão de correção era muito mais obscuro, né? A gente não tinha muita ideia como é que a nota era montada, a gente supõe umas coisas, mas pronto. Agora é muito mais transparente, mas a banca tinha mais margem assim para valorizar a argumentação. Então não é dizer que a prova é mais factual, mas que a gente tem que dizer tem mais partes analíticas menos aprofundadas. Essa é que é a ideia da prova atual de geografia. Claro que também isso é modulado por tema. Quando você chega, tipo, a questão 3, que é a questão de geografia, a maior parte de geografia é física. Então, tem o texto do Aziz Absaber, os 6 domínios do morfoclimático do Absaber, em relação aos domínios da Caatinga e do Cerrado. Então, tem que falar sobre os domínios da Caatinga e do Cerrado, sobre clima, vegetação, regime hídrico. E o que salvou muita gente, principais atividades econômicas desenvolvidas, para quem não lembrava muita coisa de geografia física. É claro que aí, quando você bate o olho, clima, vegetação, regime hídrico, isso é total factual, né? Realmente não tem muita margem analítica. Mas, como eu disse, isso não é um padrão geral para a prova de geografia. Isso também vai, como eu disse, da sensibilidade, do quanto a gente conhece o tema, da sensibilidade que a gente tem, qual é a pegada que a gente vai mais para lá ou mais para cá. Nesse caso, clima, vegetação, regime hídrico, não dá para ser muito analítico, não. E mesmo com as suas principais atividades econômicas também não tinha muito espaço nessa, eram 40 linhas. Depois tem o padrão aqui também, vou dar uma olhada. Mas aí tá vendo, relação ao clima, o domínio da Caatinga, 1 milhão de quilômetros quadrados, pluviosidade escassa, inferior a 600 milímetros, temperaturas médias altas, estações secas mais prolongadas, e aí a vegetação. A mesma coisa quanto ao cerrado e tal. Então, eu botei essa questão justamente porque
Primeiro, para a gente ter uma ideia, né, como foi depois de mais de 15 anos, como é que pode aparecer uma questão de geografia física, né, nas discursivas, mas também para fazer esse contraste. Né? Então, não é dizer que não, você tem uma pegada única, né? A gente vai, vamos dizer, modular essa pegada mais analítica, mais factual, de acordo com o tema que está sendo proposto. O que é comum, como eu falei, o que é comum a todas as questões é que 40, 60 linhas a gente tem que ser bem direto e bem objetivo. Né? O que às vezes é muito difícil porque é muito tentador. Né? Mas quanto mais a gente estuda, a gente pega uns temas e fala, vou desenvolver aqui e entra, exatamente, vai verticalizar, vai aprofundar a questão. E é isso que a gente tem que se policiar. Conseguir reconhecer isso, como falei, isso é que afeta mais diretamente os exercícios. É a gente conseguir reconhecer até onde eu devo chegar para conseguir responder o que o enunciado está pedindo, sem comprometer que outras partes também sejam possíveis de responder. Parece uma coisa bastante simples, de partida é uma coisa bastante simples, mas quando você se depara ali com as linhas acabando na questão, no exercício, a gente vai ver que não é tão simples assim, e que o planejamento prévio de questão, portanto, ele é extremamente importante para a prova de geografia, para a discursiva, sobretudo. Exatamente o que o Pedro fala. Para essas questões para a faculdade, só que davam 4 páginas de resposta. Pois é, agora são 4 páginas, era um sonho para muitos temas. Tá? Então, imagina aquilo que você ia botar em 4 páginas, tendo que fazer assim. Pá! Tá? Comprimir. Uma questão prática que a Jaqueline tinha perguntado ali em cima, qual é o total de horas de aula nesse módulo? De aula, efetivamente, são 3 aulas, né? 2 das listas objetivas e uma aula, um vídeo da discursiva, variando entre 1h30 e 2 horas, então 4h30 a 6 horas de aula, efetivamente, por mês. Então são 2 meses, são 9 a 12 horas. Tá bem? Muito bem. Último ponto, só para fechar então essa parte aqui. E fechar a nossa aula, porque é o último ponto também do material que eu trouxe. São as mudanças de banca. Geografia passou por 2 mudanças mais importantes de banca há muito tempo, desde que eu comecei a dar aula, que são 2014, então a gente teve uma banca que foi até 2013 estável durante muitos anos. 2 professores da Universidade de São Paulo, o André Martim e o Antônio Carlos Roberto Moraes, e o Eli Penha, da UERJ. E aí, a partir de 2014, a gente passou até a banca composta. Foi uma banca que variou entre 2014 e 2018, mas eram as mesmas pessoas, 2 professores e 2 professoras da UNB, que se alternaram entre 2014 e 2018. E aí, em 2019, que a gente teve a outra mudança de banca, que ficou um professor na banca que tinha sido previamente publicada. Depois eles mudaram a banca, as confusões enfim, de composição de banca nos últimos anos, mas a banca que tinha sido indicada previamente tinha um novo professor da UNB, que acabou não entrando na retificação da banca, mas ficou um desses 4, do período 2014-2018, o Luiz Fernando Araújo Sobrinho, ele foi banca em 2019, junto com o diplomata. Isso foi, aliás, uma mudança para praticamente todas as matérias. Né? Acho que todas as matérias passaram a ter pelo menos um diplomata na composição da banca, um diplomata da área. No caso de geografia, o Adriano Botelho, que é doutor em geografia pela Universidade de São Paulo, mas que, obviamente, não avançou tanto no percurso acadêmico a partir do momento que foi aprovado na carreira diplomática. Né? Mas pronto, tem uma titulação alta no programa de pós-graduação de alto nível, como é o caso da Universidade de São Paulo. E o que é interessante é que isso poderia representar, então, quer dizer, entrou um diplomata na banca e tem uma pessoa nova e a perspectiva da banca vai mudar muito. No caso de geografia, outras matérias acho que se alterou mais, mas para a geografia essa mudança não foi ainda uma mudança muito grande, na verdade, é quase uma continuidade no sentido de que as linhas de pesquisa, as perspectivas teóricas do Adriano Botelho, no seu percurso acadêmico, eram relativamente próximas do que esse pessoal da UNB já vinha fazendo. Então, se a gente olha em termos de temas, em termos de pegada também da prova, teve a mudança de banca, nesse caso, não afeta muito. A mudança do padrão de correção e a mudança de formato são, eu diria, muito mais importantes do que essas mudanças de banca nos últimos anos. Para ser sincero,
Sei que está sendo gravado, a gente se compromete, mas para ser sincero, tem uma mudança que é importante, que é o fato de um membro da banca ter saído, que foi responsável pelas piores questões de geografia dos últimos anos e por uma correção bastante pesada em relação a essas questões. Então, houve motivos para comemorar nesse sentido, mas pronto. A entrada desse novo membro na prática não trouxe grande diferença. Não. Tudo bem? Ufa. Foi o que eu tinha pensado falar hoje, nessa aula inaugural, e achei que isso ia ser super rápido, estava até preocupado, assim, falei, caramba, será que isso vai render? Mas pronto, até que rendemos bem. E obrigado até isso, que eu falei, pela participação de vocês, que ajudou a gente pensar isso tudo. Então, eu ia perguntar justamente se vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão. O Cláudio pergunta se eu posso repetir os nomes da banca. Sim, Adriano Botelho, que é o diplomata geógrafo, e Luiz Fernando Araújo Sobrinho, que é professor da UNB. São os 2 membros da banca de geografia, tanto objetiva quanto discursiva, do ano passado. Sim, só confirmando o Nicolas, então, em termos de calendário, a gente tem maio e junho 2 aulas discursivas. Fora, mais de autocorreção e tal, mas aula, efetivamente, 2. Tá bem? Beleza. Muito bem. Vocês têm mais alguma questão? Mais alguma coisa que queiram esclarecer, perguntar? Então, tudo bem, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença, pelas perguntas que vocês trouxeram. E espero ter conseguido explicar o curso em si, mas também falar um pouquinho mais. Sempre essas oportunidades acho que são boas, a gente falar um pouquinho mais desta matéria maravilhosa que é a geografia no CACD. Tá bom? Beleza, gente. Então, nada mais temos para hoje. Vou encerrar aqui a gravação. Aliás, quem for assistir esse vídeo gravado também, um abraço.